Tarde. Eu sou a professora Meire Oliveira Silva, da Universidade Estadual do Maranhão, do campus de Chimon. Eu e a minha orientanda, né, a Vitória Carvalho de Assunção, a gente vai apresentar um trabalho, uma pesquisa sobre o filme A Linguagem da Persuasão, que é de 1970, do Joaquim Pedro de Andrade. Esse projeto, essa pesquisa, na verdade, é decorrente de um projeto de extensão que será desenvolvido agora, né, no próximo semestre letivo, lá na UEMA, e é um projeto de extensão que fala sobre filmes brasileiros e essa relação, né, com a memória, com a política, com a história, com a literatura. E pensando nisso, né, o nosso recorte para esse evento, né, foi o filme A Linguagem da Persuasão. Agradecemos pelo espaço, né, de escuta, pelo aceite, e aí a gente vai compartilhar a tela, e aí a Vitória vai falando, eu vou ajudando também. Pode compartilhar, Vitória. Me interromper, você pode compartilhar a tela? Eu consigo, aqui, tudo bem, não tem problema. Sim, não deu certo aqui. Não, tudo bem. Bom, todo mundo está visualizando? Espero que sim, né? Então, nossa pesquisa, né, intitulada Linguagem da Persuasão, de 1970, em tempos de controle militar e manipulações midiáticas. Você pode começar, Vitória, por favor. Sim. Boa tarde a todos. Vamos iniciar com os objetivos da pesquisa. Qual é o objetivo da pesquisa? Realizar a análise do documentário de curta-metragem Análise a Linguagem da Persuasão, de 1970, do cineasta Joaquim Pedro de Andrade, e, ao mesmo tempo, estabelecer relações entre o período da ditadura militar no Brasil, o momento do milagre econômico e as manipulações midiáticas. Como também estabelecer, entender como a ditadura militar realizava o controle dos veículos de comunicação que foram condicionados a persuadir e manipular a população brasileira em massa. Pode passar. Aqui, né? Agora a gente vai para a metodologia. O método utilizado foi o método qualitativo. Os métodos seguidos para a realização da pesquisa foram a análise qualitativa de coleta de dados, e os procedimentos realizados foram pesquisas bibliográficas e coletas de dados a partir de análises de conteúdos como livros, teses de doutorados e artigos. Agora a gente vai partir para a análise da pesquisa. É importante a gente mencionar que o documentário A Linguagem da Persuasão, de 1970, ele foi criado no ano de 1970, período em que estava ocorrendo a ditadura militar no Brasil. E tem dois momentos que eles merecem uma relevância que a gente comentar, que foi os anos de chumbo, período em que estavam ocorrendo maior nível de violência, repressão, perseguição, e também o período do milagre econômico, que se trata da situação deles exaltar a economia do país, com o pretexto de manipular a real situação do país. O documentário de curta-metragem A Linguagem da Persuasão, de 1970, de Joaquim Pedro de Andrade, ele trata de um vídeo institucional encomendado pelo SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para o curso de comunicação visual nos anos de 1970. O então documentário, pode botar uma página, professora, por favor? O então documentário ele vai trazer uma crítica consistente ao controle exercido sobre os indivíduos pelos veículos de comunicação durante o período da ditadura militar no Brasil. Pode passar. É de extrema relevância recordar que nos anos de 1964 a 1985, o Brasil ele estava passando pelo período da ditadura militar brasileira, considerado os anos mais sangrentos que seguiram após o golpe de 64. E aqui a gente pode entender que foram os anos de chumbo, que percorreu de 1968 a 1974.
Em decorrência desses acontecimentos, o país estava com a imagem negativa, construída pelo uso indiscriminado de tortura e repressão. O regime militar, com o interesse de contornar a situação, buscou estreitar as relações com as agências de propaganda da época, utilizando assim a seu favor as habilidades de persuasão dessas mídias para manipular a população nacional e internacional. Aqui a gente pode entender que o Brasil, devido à ditadura militar, estava passando por um momento de muita repressão, tortura, censura, e com isso o país estava com a imagem muito ruim, nacional e internacionalmente. Com o objetivo de contornar a situação, o Estado buscou estreitar as relações com as agências de propaganda, as mídias sociais, com o objetivo de contornar essa situação. Como resultado, foram criadas e aprovadas a Lei 4.680 de 1965, que tinha como objetivo central regulamentar as normas entre anunciantes e agentes, definindo comissões de 20% sobre o total da verba investida, e também definindo os órgãos que estavam aptos a exercer a profissão. Logo em seguida, também foi criado no ano de 1968 a Assessoria Especial de Relações Públicas. A partir disso, o regime militar passou a exercer um poder sobre como o Brasil deveria ser apresentado através das mídias sociais, seja em filmes, propagandas e anúncios. Pode passar. As propagandas e notícias sempre tinham que trazer a ideia do Brasil potência, típica do ufanismo militar no auge do milagre econômico, exaltando sempre o tão desejado crescimento econômico e abafando a real realidade do Brasil. Um país consumido pela desigualdade social, pela exclusão social, perseguições individuais e instabilidade econômica. Pode passar. O documentário, ele foi encomendado pelo SENAC. A princípio, o documentário ele visava justamente que atendesse aos moldes impostos pelo Estado, com uma linguagem persuasiva, enganosa, manipuladora, e que trouxesse a ideologia defendida pelo militarismo imposta durante esse período. Sendo assim, o principal objetivo das propagandas de publicidade eram condicionar crenças, valores e opiniões. No entanto, o cineasta foi totalmente contrário à proposta inicialmente imposta do vídeo. O que deveria ser um vídeo entusiasta da expressão utilizada no marketing, na publicidade, o vídeo adquire tons de reprovação do discurso persuasivo que condiciona experiências voltadas para a aquisição inconsciente e constante de bem de consumo. A produção traz uma linguagem direta e didática, condensa uma série de fundamentos e críticas sobre os artifícios da propaganda a nortear o comportamento e o modo de vida dos indivíduos. Pode passar. Em consequência, o curta-metragem foi recusado pelo órgão solicitante, como acontecera já com outros filmes do cineasta, Joaquim Pedro de Andrade. Ao desenvolver o projeto do filme, o cineasta opta por analisar os discursos de anúncios de propaganda e incorporá-los ao documentário. Professora, a senhora quer falar alguma coisa? Eu acho que a gente pode, antes de para análise mais aprofundada do documentário, falar que essa é uma característica que marca a trajetória de Joaquim Pedro de Andrade, né? Então, sempre diante das encomendas, né, que lhe eram feitas, por exemplo, não só aqui com a linguagem da persuasão, mas também com o Brasília, de 68, de 67, ele vai, ao invés de promover, né, um retrato ufanista, panegírico, né, de um Brasil que não existia de fato, ele vai veicular as críticas, né? E é por isso também que o cinema dele vai ser um cinema muito visto como muito problemático por esses órgãos que queriam exercer o controle, né, sobre a opinião pública.
Você quer continuar aqui a análise ou posso continuar aqui, Vitória? Pode continuar. Tá. Então, Oi? pode falar. Tá, então a gente vai ver que ele vai se valer, então, né, dessas imagens, dessa narração e dessas estratégias, né, que mimetizam o discurso midiático, o discurso persuasivo das propagandas, para incorporando essa linguagem ao próprio curta-metragem, né, fazendo, na verdade, uma grande ironia, né, a respeito desse controle, né, e isso vai ser, na verdade, uma grande decepção, né, para o Senac que encomendou o filme, né, tanto é que eles vão recusar esse resultado, né, do curta. Como a gente já colocou aqui, né, eles, o próprio cineasta, né, vai trazer, então, essas diversas linguagens, né, da mídia, então ele vai começar com a beba, fume, se comporte, ele vai falar dos comportamentos, né, que as pessoas têm que adquirir no seu dia a dia, na sua rotina. Quem vai viver isso vai ser a representação de uma mulher no seu dia a dia, na sua rotina diária, e isso tudo vai fazer a mimesis desses direcionamentos ideológicos, né, aos quais as pessoas são subjugadas no seu dia a dia, né? Então, quanto elas são bombardeadas por propagandas e quanto isso influencia no comportamento delas. Sim, como a professora falou, o filme ele é um misto de narração, imagens, é uma mistura, que tudo vai trazer a real, a crítica que ele vai fazer ao Estado, a situação que estava o país naquele momento, não é? A senhora vai continuar? Se você quiser continuar, daí você pode falar aqui do Ferreira Goulart e a gente vai se encaminhando para o final. Por meio da narração realizada pela voz de Ferreira Goulart, são proferidas frases que explanam os efeitos da propaganda a reger os indivíduos. É interessante que durante o vídeo, a todo momento, tem uma voz narrando. Como essa frase, que eu vou citar agora aqui, foi tirada do filme. Mesmo sem perceber, você pode ser dominado. Comunicação em massa, uma linguagem que diz a todo instante o que você deve fazer. A análise do filme sobre a propaganda agride, nivelando da mesma maneira televisão, rádio, cinema e moda. De meios de informação e de entretenimento, os veículos de comunicação eles passam a ser transformados em mecanismos de dominação inconsciente, a agir de forma invisível e sorrateira. E é justamente essa crítica que o cineasta vai trazer no filme dele, essa forma dos meios de propaganda agir de forma sorrateira. A gente vai agora comentar sobre os resultados. A partir das análises, contextualizações, discussões realizadas a respeito do tema trabalhado, a gente pode chegar a algumas possíveis conclusões, que muitos dos projetos realizados pelo cineasta, ainda que sob encomenda, eles tendiam a trazer o caráter autoral. Então, que não se rendia aos seus objetos de análise, tanto no que se referia a acontecimentos históricos, a personagens, obras literárias adaptadas ao cinema, havia uma marca inquestionável do diretor, como foi o caso do filme A Linguagem da Persuasão, de 1970. A proposta feita pelo Senac foi trazer a imagem do Brasil potência, trazer a linguagem persuasiva e, no entanto, Joaquim Pedro de Andrade ele entrega totalmente ao contrário, ele entrega uma crítica àquela situação que estava ocorrendo. Pode passar. Não foi diferente com o curta-metragem A Linguagem da Persuasão. O então projeto em questão ele é recusado, ainda que se tratasse de uma encomenda para se tratar de áreas profissionais de ascensão da época, como a propaganda e a publicidade, ambas beneficiadas por incentivos estatais, desde que alinhadas aos projetos ideológicos do governo militar. A senhora quer falar alguma coisa, professora? Eu acho que é interessante falar também que a gente fez o recorte aqui em cima da linguagem da persuasão, mas como a Vitória acabou de explicar, o Joaquim Pedro, ele não vai partir só desses fatos sociais, né? Mas ele também vai se voltar para as questões históricas,
Por exemplo, isso tanto nos documentários, né, quanto nos filmes de ficção, né, nos longas-metragens de ficção. Porque, por exemplo, ele vai fazer isso também, uma crítica, né, como a própria Gilda de Mello Souza já falou, partindo de um momento histórico, lá nos Inconfidentes, por exemplo, lá de 72, para falar de um Brasil não só, né, ali do século XVIII, né, dos Inconfidentes, em Minas Gerais, os poetas Árcades, mas também fazer uma relação com o sexcentenário da independência do Brasil, né, os 150 anos de independência do Brasil, na verdade, o período no qual, né, muitos cineastas e filmes, né, como Geraldo Vetri, Independência ou Morte, que esses filmes panegíricos, né, e exaltadores, né, não só de um Brasil irreal, mas principalmente do regime militar, né, tudo isso é contraposto pelo Joaquim Pedro de Andrade também, né, no filme dos Inconfidentes. Então ele vai fazer esse movimento, né, de se valer de um motivo histórico, um fator social, para, na verdade, subverter esse discurso de exaltação, né, de fendas históricas na sociedade e na história do Brasil, né? Sim. E, por fim, a gente vai chegar à conclusão do trabalho. Conclui-se que, a partir da realização do projeto de vídeo, o cineasta ele realiza uma crítica consistente aos meios de propaganda e, ao mesmo tempo, ele denuncia as manobras de apelo e de entretenimento e consumo utilizadas como pretexto para encobrir o controle social e os desmandos governamentais, que atingiram a camada mais pobre da população. Através das discussões, pode-se ter uma noção do estilo do cineasta em questão e da sua importância na representação da cinematografia do Brasil naquele período. Nossas referências. E é isso, obrigada. Eu também gostaria de agradecer novamente, né, a comissão organizadora, né, pelo aceite, pela escuta de vocês, agradecer ao UEMA, né, por propiciar, né, essa nossa pesquisa, né, esse nosso projeto de extensão, e também a USP, onde eu estou fazendo o pós-doutorado com essa pesquisa sobre os documentários do Joaquim Pedro de Andrade. Obrigada, gente. Muito obrigada, Meire, muito obrigada, Vitória, adorei saber, vamos conversar um pouquinho sobre isso depois, com toda certeza. E agora nós passamos para a Laís, que vai falar sobre Persépolis. Gente, eu sou alucinada por quadrinho, tá? Então, assim, tem uma pequena tendência minha a ficar um pouco exaltada quando eu vejo, assim, alguma coisa, pesquisa nessa área. Então, Persépolis, repressão, guerra e exílio através dos olhos de uma jovem iraniana. Por favor, Laís. Obrigada, boa tarde a todos. Alessandra, eu anotei o seu livro do Eisner aí atrás, mas eu não comentei, mas que bom. Enfim, espero que vocês também gostem. É uma graphic novel que eu tenho um apreço muito grande, e o filme também, inclusive, é um dos meus filmes preferidos, né? E eu vou só compartilhar aqui a tela. Deixa eu só colocar o cronômetro aqui para saber, ficar de olho nos 20 minutinhos, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Oi, vocês estão conseguindo visualizar a minha apresentação? Está aberta, mas ainda não está em tela cheia. E a gente está vendo alguma telinha pequena, acho que é do seu celular, não sei. Foi agora? Está aparecendo no cantinho aí a sua tela ali. Ah, tá, é porque como eu estou em tela cheia, eu vou ter que colocar vocês aqui no cantinho, tá? Ele está mostrando também... Tá dando para ver essa apresentação, tranquila, pode ir. Bom, essa apresentação, né, um fragmento de uma pesquisa que teve como frutos um minicurso e um capítulo de um livro que vai ser publicado agora no segundo semestre de 2025, e que faz parte, né, das pesquisas de um grupo da PUC, onde a gente pesquisa literatura juvenil. E como a minha pesquisa é mais voltada para a literatura infantil e juvenil, até como eu
pretendo abordar, né, essa obra. As duas partes iniciais dela, que é o final da infância da Marjane e a adolescência até o início da vida adulta, né? Enfim, meu nome é Laísa Werbron, eu sou bolsista da CAPES, né, doutoranda em Literatura e Crítica Literária pela PUC São Paulo. E antes, né, como isso é uma obra autoficcional, eu gostaria de apresentar para vocês a personagem principal e a autora, né, que é a iraniana Marjane Satrapi. A Marjane, ela é nascida em Reshet, né, em 69, em uma família de classe média alta, que tem uma descendência ali com a nobreza antiga também do Irã, antes do golpe do Shah, Reza Pahlavi, e ela é ilustradora e escritora, e hoje em dia trabalha mais com a área do cinema, como roteirista e diretora. E uma coisa que sempre me interessou na obra dela, né, além desse olhar juvenil sobre essas questões de viver num regime totalitário, é porque ela sempre dá foco aos direitos civis e principalmente a história de opressões sofridas por mulheres ali em seu país natal, né? Não somente depois da Revolução Iraniana, mas também antes, né? Que ela tem uma obra que vai se chamar Bordados, onde ela vai trazer histórias de mulheres da família dela, contando ali como que como que são as vivências das mulheres no Irã, né? Aqui são algumas das obras literárias dela, né, como autora. O último dela é uma coletânea, né, que foi também inspirada nas últimas manifestações de 2024, né, que aconteceram ali no Irã, que se chama Mulher, Vida e Liberdade. É um livro muito interessante também para quem interessar, eu recomendo bastante. E, bom, né, vou focar agora no Persépolis. O Persépolis, né, eu falo que ele vai trazer ali uma obra que vai retratar todos os efeitos e consequências ali de uma pessoa que cresce em um regime fundamentalista, né, e como isso vai ter uma importância na formação de um ser humano, né, desde a infância dela, como eu falei, até a vida adulta. Então, inicialmente, essa graphic novel foi dividida em 4 volumes, né, publicada em 4 volumes, de 2000 a 2003. Hoje em dia, geralmente, você acha ela num volume único, tá, de 352 páginas, e é uma autoficção, né, que vai narrar a vida dela, né, durante a Revolução Iraniana, o exílio dela na Áustria e a sua volta para o Irã, após o fim da guerra do Irã contra o Iraque, que durou quase 10 anos ali na década de 80, tá? Então, as 2 primeiras partes que eu vou abordar são essas experiências da autora, né, durante essa fase infantil e juvenil dela, né, e a percepção dela como criança e adolescente no meio de toda aquela revolução, de toda aquela repressão, né, e a gente pode falar que esses 2 trechos, né, são as memórias de uma jovem, né, que vai presenciar essas consequências políticas e sociais, né, que são ocasionadas por esse regime fundamentalista. E também como que o exílio, que é uma coisa que acontece muito nesses regimes ditatoriais, né, como que vão afetar uma pessoa, e principalmente uma adolescente, né, que é um ser humano numa fase de formação. Bom, agora sobre o filme, né? O filme Persépolis, ele é de 2007, ele estreou em Cannes, e foi um filme com muitas indicações, muitas premiações, né? Ele tem 58 indicações de prêmios e teve 30 vitórias. A Marjane, né, além de autora, ela também, a primeira vez que ela está dirigindo um filme é o Persépolis, né? A adaptação de sua própria obra, junto com Vicente Paranô. E esse filme concorreu ao Oscar de melhor animação em 2008, infelizmente perdeu por Ratatouille, né? Também é ótimo, mas enfim, a gente sabe que concorrer contra a Disney e Pixar é meio complicado, né? Mas esse filme também traz um marco muito grande para a carreira dela e até para as mulheres no cinema, né? Porque a Marjane foi a primeira mulher a concorrer a um Oscar nessa categoria de melhor animação.
Bom, eu vou trazer aqui para vocês, para quem não conhece um pouco da história do Irã, né, como que começa o livro, né, e qual que é o contexto a partir da Revolução que vai desenrolar toda a história da Marjane, né? O Irã era uma monarquia autocrática que era comandada pelo Shah Reza Pahlavi, e por causa de fortes influências dos Estados Unidos e do Reino Unido, né, ele queria implantar essas influências da cultura ocidental dentro ali do Irã, né? Então, é muito comum a gente ver algumas fotos da época retratando as iranianas, como a gente pode ver aqui, vestidas de uma forma diferente de outras mulheres, né? Muçulmanas, de outros países muçulmanos vizinhos. O uso do véu não era obrigatório, enfim, elas usavam essas roupas mais ocidentais. Essa questão do véu, que eu também vou trazer um pouco mais para frente, né? Que é um assunto que eu acho até delicado para a gente falar, né? O véu, inclusive, ele teve durante algum tempo o uso proibido pelo Shah no Irã, o que foi muito complicado, porque para mulheres mais religiosas, né, fez com que elas não pudessem sair de casa, né? Então, essa discussão do véu tem isso, né? Ao mesmo tempo que durante o governo do Shah, ele foi proibido de ser usado por todas as mulheres, inclusive aquelas que queriam usar de livre e espontânea vontade, mas para frente a gente vai ver que ele vai ser esse instrumento que vai acabar virando um instrumento de repressão, porque ele vai ser obrigatório para todas pelo Estado. Enfim, após uma série de manifestações, né, que vão durar cerca de 2 anos, um referendo nacional votou por uma república com uma constituição teocrática islâmica. Ou seja, né, a Sharia, que é o direito islâmico, começa a ser a base para os direitos legislativos ali do país. E o Ayatollah Khomeini, ele vira essa autoridade política e religiosa. E a partir daí, a Marjane vai retratar toda essa revolução acontecendo, porque os pais dela são muito politizados. Ela teve o avô e um tio preso. Então, isso tudo é retratado ali no Persépolis, no começo com um olhar muito inocente, juvenil, né, do que é uma revolução, mas com o decorrer da história e também com os agravantes, ela vai entendendo as complicações que isso vai gerando, principalmente quando essa república teocrática ela é votada, né? E o que acontece na vida dos iranianos após essa revolução, né? Principalmente para as mulheres. As interpretações do texto do Alcorão têm esse olhar de um regime mais patriarcal, então as mulheres elas começam a perder direitos, né? Elas são separadas, e a gente começa a ver isso nas escolas, onde as crianças são separadas por gênero. A Marjane passa a ter que usar o véu, ela passa a não ter mais aulas com meninos, e ela vai relatando o impacto que isso vai ter para ela, e inclusive o uso do hijab, que é o véu, é uma coisa que ela tem muita dificuldade de entender, né, porque a família dela não é tão religiosa assim, e ela, como uma criança ali com 10 anos, é muito difícil, né, você mudar o hábito de não usar o véu, e todo dia tem que usar o véu, e de uma forma muito rígida, né, porque as vestimentas, elas passam a seguir um código estabelecido pelo Estado, inclusive para as mulheres. O véu, você não pode ter uma mecha de cabelo para fora do véu, que você, como mulher, pode ser repreendida, que é uma coisa que ela vê acontecendo com a mãe dela, né, ela acaba passando ali por uma situação onde a mãe vítima de um ataque machista por parte de um homem, porque ela não está com o véu bem ajeitado, né? E eu sempre, é uma coisa que inclusive trago, inclusive das referências que eu vou colocar ali no final, que essa questão do véu, eu acho importante, principalmente, não trazer um olhar tão ocidentalizado nosso, de entender pela perspectiva religiosa, né, que o problema não é o uso do véu, mas ele ser obrigatório, porque para muitas muçulmanas isso é um símbolo da religiosidade delas, né? E também para muitas mulheres muçulmanas que estão
vivendo fora dos seus países, é uma forma, né, delas manifestarem ali a sua cultura e a sua religião. Então, isso é uma coisa que eu sempre gosto de pontuar quando eu trago o Persépolis, não é uma questão de demonizar o véu, né, mas sim esse uso tão rígido e obrigatório. Enfim, existe também nesse novo regime o fechamento obrigatório ali das universidades por 2 anos, que é uma forma também deles controlarem, né, a educação, a formação dos indivíduos, as informações e também a cultura, né, tudo que é ocidental, né, que também está atrelado com o regime posterior, passa a ser proibido, né, passa a ser condenável, como, por exemplo, maquiagens, né, e a gente vê mais uma questão do feminino sendo castrado, né, podado, e outros produtos também importados do Ocidente, né, e também a gente consegue ver aqui como que a perseguição política dos opositores ao governo, ela consegue ser pior do que o governo anterior, né, porque tem o caso do tio Anush, que é um tio dela, que fica no governo do Shah, ele fica preso por muitos anos, e com o novo regime, ele não só é preso, como ele também é executado. Então, a situação acaba sendo pior do que a anterior. E uma das questões que eu gosto de também trazer quando eu abordo Persépolis é que ele vai também mostrar o olhar de uma criança que presencia ali os efeitos da guerra, né? Porque vai acontecer 1 ano depois da Revolução, a guerra do Irã contra o Iraque, que vai durar cerca de 8 anos, né? E as motivações foi para quem não conhece, né, a fundo desse conflito, foi que o Saddam Hussein queria o controle da região Shatt al-Arab, né, que é na fronteira ali entre os 2 países, e também tinham ali outras questões religiosas, né? O Ayatollah Khomeini, ele tinha uma influência muito grande, uma parte da população xiita do Iraque, que era governada por um governo sunita, né? Então, aí começa esse conflito, o número de mortos ao final desses 8 anos é muito grande, é 1 milhão de pessoas, tá? E entra também aqui uma coisa que a Marjane traz, que é o recrutamento de crianças soldados ali. O que eles faziam? Eles recrutavam meninos acima de 13 anos com as chaves do paraíso, que eram pequenas chaves douradas de plástico que eram utilizadas para aliciar adolescentes, para eles se alistarem no exército, com a promessa de que essa chave, né, seria a entrada deles para o paraíso, e que onde eles receberiam inúmeras glórias e, perdão, gente, e inúmeras virgens, né? Então, o Estado ali fazendo uso da guerra de uma forma religiosa, né, para cooptar essas crianças. E a Marjane traz isso de uma forma muito tocante. E essa guerra também, ela acaba sendo uma forma de manutenção do poder político para esse novo governo, né? Porque a partir do momento que existe uma guerra, né, o foco de atenção das pessoas que estão descontentes com o governo passa a ser a sobrevivência e o inimigo passa a ser o outro, o Iraque, né? Durante esse tempo também as leis ficam cada vez mais repressivas, né? A Marjane, ela vai retratar ali a perda de pessoas próximas pelas mãos do regime, seja por perseguição política ou por negligência do Estado. E, mais uma vez, até a perseguição política, no caso das mulheres, é agravado, né? Porque para você matar uma mulher, né, fuzilar ela, como é feito no caso de uma conhecida dele, se a mulher for virgem, tem que casar com um soldado estupra ela, né? E aí ela pode ser executada. Então, é mais uma forma que ela mostra como que esse regime ainda, essa questão do gênero, né? Ela mostra como é mais repressiva ainda para as mulheres ali. Ela também fala dessa questão da imigração de iranianos para os Estados Unidos e para a Europa com essa guerra, o que é algo muito comum em países com conflitos, né? E uma das armas desse governo, né, de controle da população,
a censura, a propaganda pró-governo e o reensino religioso dentro das escolas, né? Então, é algo, inclusive, que vai trazer problemas para a Marjane no futuro, porque ela vai se impor contra isso, né? E, enfim, além dela retratar ali o que ela presenciou com a destruição de prédios, né, e com as mortes de civis e pessoas próximas dela por causa desses bombardeios, ela também vai trazer uma coisa que eu acho que é muito presente nesses regimes totalitaristas, né, que são esses grupos radicais religiosos, que aqui se chamam, no Irã, as guardiãs da revolução, que são esses grupos de cidadãos que vigiam outras pessoas, né, amando ali do regime, né? Então, é uma espécie de recurso, né? Você usa o cidadão contra o outro. Então, fica esse estado constante de vigília, né? E, enfim, medo entre as pessoas, porque você pode ser pego na rua e ser levado para um comitê a qualquer momento, né? E essas pessoas também cobravam, né, baseados nesses valores ali religiosos extremos, né, uma postura moral das pessoas e social também. Pelos olhos da Marjane, aqui ela já crescendo um pouco, né, a gente vê a entrada dela na adolescência durante esse período, que é um período de transformações corporais e psicológicas, é uma fase de contestação e rebeldia, né? E ela vive isso também na casa dela com os pais, com as festas clandestinas e o consumo, né, de produtos ocidentais contrabandeados, que é um meio de resistência, que é algo também muito comum em quem vive em países com um Estado mais opressivo. E, enfim, a Marjane ela vai ter essa tendência mesmo de consumir e idolatrar símbolos da cultura ocidental, né? Também é um reflexo da abertura política do Irã na infância dela. Aí eu vou chegando perto do final, porque a gente vai falar do exílio também, que eu acho que é uma parte muito interessante dessa obra, porque vai trazer o olhar de uma jovem sendo exilada sozinha, né? Porque a Marjane, na escola, após ter algumas falas ali contestando, né, o regime totalitário, ela é enviada sozinha para a Áustria. Né? Aí entra também essa decisão dos pais, tem uma questão muito de poder econômico, né? Eles preferem ficar no Irã por possuir um status social e uma condição financeira melhor, né? Que é um estigma que existe muito quando as pessoas migram de um país para outro, né? Que é, às vezes, a perda da qualidade de vida desse imigrante, no caso dos pais, a mãe estilista e o pai engenheiro, eles não queriam ir porque eles falam que, às vezes, ali nesse outro país da Europa, eu não serei mais um engenheiro, mas eu serei um taxista, né? Nesse sentido de não menosprezar a profissão, mas de que, enfim, eles ficando ali, eles podem dar uma condição melhor para ela em outro país, né? E aí ela vai passar por uma série de problemáticas ali, ela não possui o domínio da língua alemã, que é algo que vai isolando muito ela, ela tem essa sensação constante de não pertencimento, ela vai ter esses choques de valores culturais, né? Ela vai tentar se adequar a essa vida, o estilo de vida europeu, né? Mudança de roupa, de aparência, da assimilação da cultura local através dos estudos e dos costumes, né? Ela vai ter uma culpa muito grande por não estar no Irã, que está passando por um momento de guerra, né? Enquanto as famílias e os contemporâneos estão sofrendo. Com isso tudo, ela está lá salva em Viena, né? E uma coisa que também eu acho muito interessante que a Marjane traz é o comportamento que muitos europeus eles vão ter quando eles têm que lidar com uma pessoa que é de algum outro país, né? Principalmente do Oriente Médio, e eles têm essa visão muito colonizadora da Marjane, né? E aí eu trago aqui uma fala do Edward Said, né? Que eles vão ter essa ideia dos estereótipos e também do oriental e do Oriente Médio, né, os asiáticos, como exóticos, diferentes, perigosos, né? E esse período no exílio, para ela, traz muito isso, né, essas marcas, né? E aí, eu estou chegando aqui para a parte final, né?
quando ela volta ali no pós-guerra, ela vai encontrar um país totalmente desolado, destruição e morte, né? E ainda essa sensação de não pertencimento. Ai, perdão. Porque ela é uma estranha na própria terra dela, né? Eu trago aqui uma frase do Stuart Hall, que é sobre isso, sobre esse migrante que volta depois de muitos anos para a terra natal, né? A terra se torna irreconhecível, em contrapartida eles são vistos, né, como se os elos naturais e espontâneos que antes possuíam tivessem sido interrompidos por suas experiências diaspóricas. Sentem-se felizes por estar em casa, mas a história de alguma forma interveio. Então a Marjane, ela traz essa visão de uma criança que teve que passar por toda essa repressão, teve que passar por esse exílio, e no final, no começo da vida adulta, se encontra como uma estranha no seu próprio país natal. E eu acho que o Persépolis, ele é uma obra que ela reflete tudo isso de uma maneira muito importante, né? E apesar dela ter sido publicada há 20 anos, ela ainda retrata muito sobre, tem essa força, né, atemporal, para a gente falar sobre essas questões dos conflitos e principalmente trazer os olhares desses jovens e dessas crianças que estão passando por essas vivências opressoras, né, e também compartilha com a gente, faz a gente refletir um pouco sobre essa questão do exílio, como que isso impacta a gente, principalmente como forma a gente, quando isso acontece em uma idade tão tenra, né, de um período de formação tão importante para o ser humano, como acontece aqui com Persépolis. Enfim, gente, essas são as minhas referências, desculpa correr um pouco aqui no final, e obrigada, viu? Muito obrigada a você, Laís, excelente fala. As duas falas são excelentes, né? E a gente vai passar para a Luísa Rossi, que vai falar do Retratos da Ausência e Representações da Ausência na Vida de Mulheres durante a ditadura militar brasileira de 64 a 85, nos filmes Que Bom Te Ver Viva, de Lúcia Murat, e Torre das Donzelas, da Suzana Lira. Luísa. Boa tarde a todas as pessoas. Eu acho que vocês ainda não devem estar me vendo, né? Minha Ainda câmera não. está funcionando aqui, para mim ela está lenta, mas daqui a pouco ela vai. E eu vou fazer aqui a projeção dos slides, tá joia? Ok. Vocês conseguem ver? Ainda não, Luísa, deve estar abrindo aqui, porque às vezes fica devagarzinho. Vamos ver se ele assume a página. Ok, só não está em tela cheia ainda. Aqui. Pronto, agora tá. Quer dizer, está carregando, mas já vai. O computador antigo tem dessas, né? Pronto, Dessas já foi. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Como a professora já introduziu, né, o nome desse trabalho é Retratos da Ausência, Representações da Ausência na Vida de Mulheres durante a ditadura militar brasileira, de 1964 a 85, nos filmes Que Bom Te Ver Viva, de 89, dirigido por Lúcia Murat, e Torre das Donzelas, filme de 2018, dirigido por Suzana Lira. Essa pesquisa, ela se insere no âmbito da minha pesquisa de doutorado, que acontece na UNB. Eu faço comunicação e sociedade na Universidade de Brasília e pesquiso festivais de cinema ativistas como ferramentas de educação e cultura em direitos humanos. Então, geralmente, eu faço um olhar mais sociológico, digamos assim, ao cinema, diferente desse exercício aqui agora, que é mais um exercício de linguagem mesmo. Eu sou também professora da área técnica do Instituto Federal de Brasília, campus Recanto das Emas, né, que é um campus de produção de áudio e vídeo e de animação, e então também esse exercício de análise de linguagem, ele se encaixa dentro dessa leitura mesmo do produto audiovisual que a gente faz como profissional do audiovisual e principalmente como estudante, né? Isso, para situar um pouco o contexto do que a gente está pensando, a gente está considerando a ditadura civil-militar a partir do golpe ali de 31 de março, 1º de abril de 64,
em que há a deposição do presidente João Goulart, e aqui nesse slide tem 2 marcos importantes, né, que são marcos da repressão, de recrudescimento do regime, né, o AI-2, o Ato Institucional 2, em 65, e o Ato Institucional 5, em 68, esse já mais ainda vinculado às crueldades físicas e psicológicas perpetradas pelo regime, além, né, como já dito na primeira apresentação, dessa manipulação da imagem. Luísa, eu não estou te ouvindo, não sei se sou só eu, acho que está cortando. Tá para vocês também, gente? Congelou para vocês? Para mim, congelou também. Tá. Deixa eu avisar para ela aqui no chat. Uhum. Oi, Luísa, voltou? Não estamos te ouvindo, Luísa. Acho que de repente você pode sair e entrar. Isso. Autorizar de novo. Envie. Para poder entrar. Ela tinha avisado que a internet estava meio ruim, vamos esperar mais um pouquinho. A internet é ótima quando ela funciona, né? Oi, de volta, Luísa. Ainda está no mudo. Mas é porque seu microfone está desligado. Vocês me escutam? Agora sim. Peço Você desculpa. quer me passar a sua apresentação, Luísa? Pode ser sim. Isso Que aí eu passo para você, acho que fica menos pesado aí, né? pode ser isso. Não sei se você consegue botar no link, de repente. Aqui no chat, desculpa. Eu estou copiando aqui o link dela. Esse foi um erro novo. Tá. E nunca tinha dado. Se não der, você pode botar no grupo dos comunicadores, lá que eu baixo. Tá. Te agradeço, Alessandra. E é o pessoal todo aí, a paciência pelo problema técnico. Ah, isso sempre acontece, não se preocupe, faz parte. Exótico é quando tudo dá certo. De todo mundo. Acho que aqui vai, ó, o link. Eu acredito que agora vai funcionar, mas de todo modo, eu ativei aqui também, eu estou tentando entrar através do celular, que aí eu tenho 2 janelas, se alguma coisa acontecer. Tá, eu vou colocar aqui, deixa eu só separar a janela, que aí eu faço para você, peraí. Tá, eu vou entrar aqui através do celular, mas ele vai ficar fechado, tá? É só para um backup aqui, para Peraí, garantir. só um minutinho. Não é downloads, cadê isso? Meu Deus. Janela. Só um minutinho mesmo. Sem problemas. Qualquer coisa eu posso tentar aqui de novo também, porque agora eu estou também via celular, e aí se cair eu posso ir por ali. Deixa eu ver. Deixa eu procurar. Acho que aqui, pronto.
Tá Obrigada, abrindo. está na quarta lauda. Tá, peraí, deixa eu só botar em tela cheia. Cadê ele com Agradeço a tela muito. cheia aqui? Ajustar. Deixa eu pôr em tela cheia aqui, eu nunca uso do Google. Ali em cima, em apresentação de slides mesmo, do lado de Ah, compartilhar. tá. Pronto. Muito Aí você obrigada. vai me falando aí, Tá, tá bom? a gente está na quarta, você pode descer 3 laudas. Pronto. Essa, a de cima. Perdão, era a terceira. Bom, mais uma vez peço desculpas aí pelo problema técnico, mas vamos lá. A gente comentava, então, eu comentava que dentro do âmbito da ditadura civil-militar, o recorte desse trabalho são as mulheres no âmbito da ditadura, entendendo que elas são sujeitos ativos dentro da disputa por poder que a sociedade brasileira fazia, né, da oposição ao regime. Então, as mulheres estavam em associações estudantis, associações políticas, religiosas, ações políticas populares, na luta armada, em veículos de imprensa, enfim, numa multiplicidade de formas de oposição à ditadura. Então, eram também alvos da ditadura como quaisquer opositores. Entretanto, o que se vê a partir dos estudos da Comissão Nacional da Verdade e do Projeto Brasil Nunca Mais, né, o Projeto Brasil Nunca Mais, ele começa ainda no âmbito da ditadura, já nos anos de abertura, ali por volta de 1980, ele fica vários anos na clandestinidade, inclusive, né, sigilosamente fazendo suas pesquisas, ele é organizado pela Comunidade Mundial de Igrejas e pela Arquidiocese de São Paulo, e ele faz, então, levantamentos acerca de pessoas presas políticas, pessoas indiciadas pelo regime, e os dados que ele reúne, junto com a Comissão Nacional da Verdade, apontam que as mulheres são minoria, entre os sujeitos que que sofreram violência direta do Estado sobre seus corpos, né, que sofreram torturas físicas, perseguições, prisões, assassinatos, desaparecimentos. E esses dados mostram que, a Comissão Nacional da Verdade, ela se totaliza nesses 436 casos de morte e desaparecimento, e deles, 11% são de mulheres. Ali, por volta da década de 70, o Estado-Maior do Exército faz um levantamento sobre a tipologia dos presos políticos do momento, na década de 70, e percebe que dos mais de 500 militantes no Rio de Janeiro, que é um polo importante naquela época, né, de resistência, 26% eram mulheres, e na guerrilha do Araguaia, né, a luta armada, dos 70 guerrilheiros desaparecidos, 17% deles eram mulheres. E no que tange ao Projeto Brasil Nunca Mais, dos 7.367 casos, né, de militantes processados, pouco mais ali de 10%, né, 12% eram mulheres. Então, diante desse cenário, a gente está pensando filmes sobre mulheres no contexto da ditadura civil-militar brasileira. Eu vou te pedir, por favor, Alessandra, para passar a próxima lauda, porque ela fala sobre essa, então, dupla opressão que as mulheres encontravam. De um lado, a violência brutal do Estado, que era generalizada a todo opositor político. Do outro lado, o machismo estrutural nas relações, que inclusive cerceava espaços de luta. Era difícil ingressar na luta armada, era difícil ter ações de oposição política que pegava nas armas, mesmo sem ser os guerrilheiros de guerrilhas rurais, né, dentro das guerrilhas urbanas dos aparelhos, né, que se chamavam de resistência, as mulheres, via de regra, estavam na operação de apoio, de manutenção interna dos aparelhos e não da saída à rua. Então, havia a necessidade de disputar esses espaços, porque as mulheres que ali queriam estar eram cerceadas de estar, ao mesmo tempo que a violência era generalizada a todos. Então, você tinha uma dupla luta ali, né? A luta por justiça, liberdade e democracia, que é a luta de oposição ao regime ditatorial, em todos os cantos do mundo, e uma luta própria à igualdade de gênero, por, então, reconhecimento, autonomia e igualdade. Para observar os filmes que são objetos dessa análise, né, que é Que Bom Te Ver Viva, de 89, e Torre das Donzelas, de 2018,
a gente recorre à leitura que Marcelo Ribeiro faz de aparelho, né, de textos artísticos, para comunicar, de um lado, uma certa contingência, uma certa limitação de mundo, né, um mundo dado, que se narra através de dispositivos cosmotécnicos, termo que ele pega do filósofo chinês Yu Hui, para pensar as artes como aparelhos cosmopoéticos, sendo que a diferença entre esses dois seriam, os cosmotécnicos, eles representam um estado de coisas, né? Eles representam uma conjuntura, uma contingência dada. Ao passo que pensar nas artes como aparelhos cosmopoéticos, nos textos artísticos como aparelhos cosmopoéticos, é pensar numa saída de um outro mundo possível, né? Numa fratura desse mundo tal como está e na proposição de novos mundos. Então, o cerne do que Ribeiro está pensando é na configuração de mundos partilhados, né? Na construção de mundos em comum, seja esse mundo um mundo imposto externamente, né? Retratado cosmotecnicamente, seja um mundo novo possível, um mundo a ser construído, uma fratura no mundo que existe, uma dissonância, pensando, então, poeticamente, uma outra forma de mundo, né? Uma outra possibilidade de mundo. E os dois filmes que a gente toma são filmes que pensam a mulher dentro do ambiente da ditadura civil-militar brasileira. Ambos são filmes que trazem um recorte feminino sobre a ditadura. Vou te pedir, por favor, Alessandra, que passe a próxima lauda. Embora ambos tenham esse recorte do feminino, Que Bom Te Ver Viva, ele tem um disclaimer inicial que ele fala que ele é um filme sobre sobreviventes da ditadura. Então, não é um filme que se propõe especificamente a falar da condição da mulher dentro do regime ditatorial, e mais ainda dentro da situação da tortura e da prisão, senão retratar sobreviventes do regime, mas são apenas mulheres entrevistadas, né? Há alguns companheiros dessas mulheres também, mas a eles não é tão perguntado acerca, porque um deles esteve encarcerado também, mas eles não é perguntado acerca dessa condição, senão acerca da sua relação com elas, né? Com esse momento da vida delas. Já a Torre das Donzelas, não. Torre das Donzelas é eminentemente sobre a condição feminina, entrevista também apenas mulheres, e eles estão, ambos os filmes, mais ou menos no recurso do doc-fic, né, do documentário ficcional, do documentário ficção, porque eles trazem encenações. Torre das Donzelas traz encenações, ao passo que Bom Te Ver Viva traz uma personagem que representa todas as mulheres que tiveram em situação de tortura e encarceramento pelo regime militar brasileiro, que é Irene Ravache, né, que é essa atriz da foto. Então, ela impersona essas mulheres de uma forma geral e ela quebra a quarta parede, que a gente chama, né? Ela fala com a espectadora, com o espectador olhando no olho da câmera. E ambos os filmes, então, tratam sobre a solidão e o convívio, a solidão enfatizada em Que Bom Te Ver Viva, porque essa personagem que impersona todas as outras mulheres, ela está sempre só, e então ela retrata ainda mais claramente esse regime de ausência que a gente está trazendo aqui, está discutindo aqui, ao passo que Torre das Donzelas convida mulheres que foram presas e torturadas pela ditadura a reconstruírem o espaço do presídio Tiradentes, que já não existe, que foi demolido, o restou dele apenas o portão. Então, o filme já começa com essa ausência, porque o filme já conta que o presídio Tiradentes foi apagado da história, né, que ele foi demolido. E as mulheres que foram presas nele são convidadas, então, a, através das suas memórias, desenharem mais ou menos como é que ele era, a juntarem os quartos, a montarem os quartos, e elas se encontram dentro desse espaço. Então, elas também ressignificam, a partir desse encontro que o filme propõe, aquela vivência, né? Ressignificam aquele lugar. Que bom, aí um breve resumo sobre cada um dos filmes, né? Que Bom Te Ver Viva, como eu já comentei algumas vezes, é de 89, direção de Lúcia Moura, que foi uma mulher presa e torturada pela ditadura brasileira. Circulou no Festival de Brasília, ganhou diversos prêmios, esteve recentemente, mês passado, em exibição no Cine Brasília também, e circulou internacionalmente. Torre das Donzelas já é um filme mais recente, de 2018, da direção de Suzana Lira,
vem também ao Festival de Brasília, circula também internacionalmente, passando por variados festivais. E, bom, a gente está pensando, então, 2 regimes, né? E aqui, na nossa explicação, eu vou tentar ser breve, porque a gente já está ali nos 14 minutos, sem considerar o problema técnico. De um lado, a gente tem a contingência, né, que é a realidade imposta pelo regime, que é apresentada pelos 2 filmes de formas diferentes, assim, enquanto ela se inicia já em Torre das Donzelas, né, começando com esse desenho do presídio que já não existe mais, que foi demolido. Em Que Bom Te Ver Viva, isso é paulatinamente construído pela conjunção de recursos que o filme usa, né, a encenação, o depoimento, os efeitos trazidos, tanto Que Bom Te Ver Viva, quanto Torre das Donzelas. E, então, a partir desses recursos, o filme vai construindo um ambiente visual, mas principalmente mental, porque, como são documentários, a maior parte das informações são trazidas a partir dos depoimentos. Então, também, quando a gente chegar aqui na parte da cosmopoética, a gente vai fazer uma separação entre a cosmopoética intelectual, digamos assim, que é essa imagem mentalmente construída a partir dos relatos, e a cosmopoética imagética, que já se associa mais àquilo que Marcelo Ribeiro quer fazer no seu artigo, Em Busca do Mundo, porque ele está partindo da necessidade de construir um atlas de imagens, né, tal qual colocaria Warburg, que é em quem ele se referencia, para pensar esse atlas de cosmopoéticas, esse atlas de imagens de um novo mundo possível, que supere uma ordem, que supere uma contingência limitante, né? Bom, eu vou chegar aqui já na parte que mais interessa, que a gente vai para o visual, né? Que é ali no 13º slide, Alessandra, quando tem mundação. Então, a gente está partindo desse conceito de mundação, o slide anterior até, e dividindo ele em cosmotécnica e cosmopoética, e aí, como eu acabei de mencionar, dividindo o que pode ser visto como imagem do que é um sentido atribuído pela mente, muito baseado nos relatos, nos depoimentos. Os recursos que os filmes usam, que já é o nosso próximo slide, vão em Torre das Donzelas de rememoração do local, por encenação, ou seja, existem atrizes que são mais jovens que as mulheres depoentes, porque ali já está 40 anos depois, então as mulheres depoentes dão seus depoimentos num fundo infinito, né, num fundo preto, o que aumenta a imersão desse encontro com elas, ao passo que elas são encenadas por mulheres mais jovens no ambiente reconstruído, no cenário reconstruído da Torre das Donzelas, né, do presídio de Tiradentes. E nesse espaço, não só a encenação, como em algumas ocasiões, em diversas ocasiões, há rodas de conversas entre as mulheres. Então, elas não estão sendo entrevistadas, mas estão entre si conversando, rememorando aqueles momentos. Que Bom Te Ver Viva constrói isso de outra maneira. Ela usa depoimentos em casas, né, nas casas das mulheres. Então, as casas trazem identidades, né, trazem objetos que marcam a identidade daqueles sujeitos. Paralelamente, acontece a encenação de um monólogo, né, por Irene Ravache, como a gente mencionou, com a quebra da quarta parede, sempre sozinha. E existe uma narração que conduz o filme, também feita por Irene Ravache, que então ela apresenta cada uma das personagens que dão depoimentos, né, cada uma das mulheres que dão depoimentos, e depois assume a própria personagem, que é todas elas ao mesmo tempo, né, que é essa impersonação coletiva, onde ela faz os seus monólogos na sua casa, sozinha. Então, essa narração também serve como esse coletor, né, como essa reunião de identidades que ela vai fazer depois na encenação. Mas, diferentemente do que acontece em Torre das Donzelas, há em Que Bom Te Ver Viva também o uso de jornais com manchetes da época, né? Inicialmente, apontando o terrorismo dos resistentes políticos, né, dos opositores políticos, e já mais adiante, evoluindo realmente com os anos e caminhando para as libertações, para as disputas de anistia, enfim. E aqui chamando a atenção que há um uso de filtro de televisão, né, um chiado de televisão sobre as imagens das depoentes, que cria esse distanciamento, porque é uma das coisas que o filme questiona, né? A distância dessa mulher, a criação de um mito daquele ou daquela que sobrevive à tortura. E eu vou lhe pedir, Alessandra, que você
Bom, vou nesse slide mesmo. Bom, pontualmente dizer que Torre das Donzelas faz, diferentemente de Que Bom Te Ver Viva, uma pontuação mais clara da condição da mulher no âmbito da tortura. Então, fala muito sobre a nudez, fala muito sobre a inferiorização pela condição da mulher colocada pelo torturador, a subjugação a situações degradantes dentro da condição generificada, dentro da condição de mulher. E há nos dois já alguns, né, tanto em Torre das Donzelas quanto Que Bom Te Ver Viva, algumas particularidades próprias à vivência feminina. São elas a maternidade, né, a capacidade de dar à luz, aí já distinto da paternidade, né, há essa diferenciação construída pelas mulheres, então a capacidade do seu ventre dar luz, e a condição da menstruação. São duas condições que, ao mesmo tempo que trazem às mulheres um respiro, porque a maternidade é vista como uma capacidade de romper esse ciclo de morte, também trazem limitações, porque uma argumentação que as impede, por exemplo, ou dificulta o acesso delas à luta armada, a permissão, digamos assim, por seus companheiros de luta a estarem na luta armada, a estarem em condições de violência física diretas. E agora sim, eu vou lhe pedir, por favor, Alessandra, que vá para o slide 18, porque aqui a gente entra na ausência mais clara, assim, que é a ausência de quê a gente está falando, né? Em Torre das Donzelas, a gente está falando da ausência inicial do próprio presídio, que é, então, a ausência de um arquivo material, a ausência daquele lugar que serviu para torturas. Então, é uma negação da memória de resistência, é uma sobra, digamos assim, de esquecimento, que é, via de regra, a única coisa que nos dois documentários sobra, é o vazio. Paralelamente, existe uma ausência de referenciais, e aí aqui o exemplo que eu estou trazendo é um diálogo que acontece entre um torturador e uma mulher presa, que ele pergunta a ela, você conhece os direitos humanos da ONU? Assim que ela chega ao presídio. Conheço. Bom, então esquece. Então, são referenciais que vão sendo destituídos, né? A mulher vai sendo destituída de identidade, de segurança, à medida em que ela vai entrando na área de domínio do regime, na área de perpetração das violências mais materiais, mais cruéis, sejam elas psicológicas ou físicas, aquele espaço em que a violência está institucionalizada. Há, então, como mencionado, a ausência de existência, né, de corporeidade, na medida em que essa mulher entra no cárcere, e aí exemplificado numa imagem mental em que a mulher relata que não havia foto, não havia documentos pedidos, não havia coleta de biometria digital, né, de impressão digital. Então, você estava como que no ar, você estava num lugar inexistente, você não tinha materialidade. Então, além da ausência de referencial do que é permitido e do que não é, você também não existia. Existia ainda a ausência de objetos de memória, tudo seu era retirado, inclusive, via de regra, a tortura era realizada em corpos nus. Então, as mulheres eram torturadas geralmente nuas. E a ausência de objetos de memória aqui relatada é uma das partes do documentário em que uma música é tocada, né, é uma música de resistência, e a mulher depoente fala, nossa, você tem essa gravação? Eu não tenho mais acesso a essa gravação. Então, aquela memória, ela vai também sendo esquecida, o que entra muito em contato com a ausência do falar, que é algo que os dois filmes trazem. A dificuldade de dar voz. E aí, peço, por favor, o próximo slide, que é a ausência de identidade, a ausência de corporeidade, a ausência de materialidade e a ausência de voz, a ausência de espaço para falar. E aí já uma ausência que acontece depois da violação, porque hoje, né, e isso é trazido também em Que Bom Te Ver Viva, quem quer ouvir sobre uma violência, né, quem vai ver um filme sobre tortura, mas a necessidade, então, de incomodar naquela altura como opositora política, incomodar hoje com uma memória que não se pode esquecer. E para eu evitar ficar muito na palavra, entendo aqui que é longo esse exercício que eu estou fazendo, também porque ele se apresenta ainda para mim muito como um ensaio,
né, até porque quando o Ribeiro coloca a necessidade de que a gente faça uma reunião de cosmopoéticas, né, de imagens que proponham um mundo novo, essa é uma coletânea, é uma pincelagem. Então, aqui, para mim, esse trabalho ainda está muito na categoria do ensaio, de um pensamento em formação. Mas, para não ficar só na palavra, eu vou pular já, então, aos slides que trazem fotos, como o slide 20, né, que são essas imagens da ausência. Torre das Donzelas usa muito o primeiro plano, o primeiríssimo plano, num jogo de foco e desfoque, que ora representa a cosmotécnica, né, a representação de um mundo de espionagem, de vigilância constante, de observação, e ora representa a intimidade, a proximidade, o toque, o olhar, a superação. Entretanto, há ausências marcadas pelo mais óbvio, que é a falta de liberdade, né, e o uso reiterado, tanto em Torre das Donzelas quanto em Que Bom Te Ver Viva, de grades, de portas, de cadeados, de trancas, de grades atrás de grades, ainda nesse jogo da proximidade, do afastamento, mas sempre com barreiras na frente. Há uma situação de precariedade muito evocada também, né, de objetos antigos, envelhecidos, enferrujados, pingos, né, gotas que dão noção de vazio, porque o eco evoca essa solidão, invoca a falta. O uso reiterado de objetos de metal, né, de objetos frios, de objetos despidos de identidade, de objetos padrão, digamos assim. E peço, por favor, o próximo slide, Alessandra, que mostra um pouco dessas, né, não só dessas linhas retas no que tange ali, principalmente a primeira imagem, que é uma reconstrução das escadas da torre, mas também dos cortes, como na segunda imagem, o cadeado de um lado e do outro lado nada, né, um vazio, a ausência de identidade. Já mais abaixo a lamparina, que é uma lamparina de metal, enferrujada, desgastada, né, precária. E ali, mais adiante, as cosmopoéticas propostas, já no próximo slide, através das cartas, através do rádio, que é uma comunicação externa, com o mundo externo, e principalmente através da coletividade. Essa é uma coisa que ambos os filmes fazem muito, opõem o espaço vazio ao espaço pleno de gente, opõem a solidão ao falar. E nesse sentido, eu vou pular bastante aqui, para não me delongar mais ainda, ao slide 20 e ao slide 32, que é já de Que Bom Te Ver Viva, porque ele traz, essas são as ausências reiteradas, né, que também estavam lá em Torre das Donzelas, as grades, as trancas, os cadeados, aqui nas duas de baixo o efeito da televisão, mas no próximo slide, vai ser no 32, esse é o 29. No 32, tem aqui as imagens do que seria a cosmopoética de Que Bom Te Ver Viva, né, que é esse encontro com o outro, as crianças, né, que são os filhos, que é a maternidade como uma possibilidade de gerar vida a partir de um ambiente de morte, né, algumas dessas crianças nasceram no cárcere, e a rotina, as imagens da rotina, que são trazidas pelas mulheres depoentes como a possibilidade de conquistar uma certa normalidade. Peço desculpas aqui pela demora, né, acho que eu me delonguei um pouco. Os próximos slides, eles são essa condensação do que foi dito, né, que são a oposição visual lado a lado, não das imagens, mas das palavras, né, do que representa a contingência em Que Bom Te Ver Viva, o que representa a cosmopoética em Que Bom Te Ver Viva, o que representa a cosmotécnica em Torre das Donzelas e o que representa a cosmopoética também nesse documentário, e essas reincidências, né, esses encontros, em especial a coletividade como cosmopoética, né, e aí eu vou enfatizar o que é a cosmopoética e não o que é a cosmotécnica, que ela é mais fácil de perceber, talvez, dentro da análise fílmica, mas a cosmopoética está colocada a partir da vida, né, a partir das crianças, da maternidade, da gravidez, a partir de um falar, que se torna a quebra da quarta parede, que se torna o falar em coletivo, a posição de fala diante dos outros dessas mulheres, e, portanto,
a coletividade em si, e a possibilidade de, nesses espaços, construir memórias, tanto através da coletividade, quanto através da permanência da vida pela rotina, quanto através dos filhos, que seriam, né, essa semente de um outro futuro, porque dentro das representações da cosmopoética abstrata, né, da construção de sentidos, está muito colocado o ideal, né, a luta por um bem coletivo que não é meu, e uma coletividade que não sou só eu com os outros, senão a coletividade de uma permanência de mundo possível para todos. Mais uma vez, peço desculpas aí pela demora e agradeço a paciência de vocês em me aguardar. Voltando. Nossa, imagina, Luísa, maravilhoso o seu trabalho, eu acho que foi super válido a gente ver a sua leitura, fiquei extremamente interessado em ver esse resultado. Vamos agora para o Fernando Ferrão, que vai falar sobre A Viagem ao Trópico, de Arthur Omar. Fernando? Calder, né, por exemplo, estava seguindo, né, como norte-americano, os conceitos do surrealismo. Então. Esse livro, que seria, do ponto de vista do próprio Lévi-Strauss, ele declara isso, né, em De Perto, de Longe, uma espécie de uma reportagem feita com ele por um filósofo chamado Didier Ribon, nos anos 80. Ele declara que ele pensava, ao escrever Tristes Trópicos, uma obra de encomenda, que ele estaria de vez banido da vida acadêmica francesa, que não deram a menor bola para o Lévi-Strauss quando ele voltou de Nova York, primeiro em 47, depois em 49. 2 vezes ele tentou se candidatar ao Collège de France, ou seja, a instituição mais alta e mais autônoma da Universidade Brasileira, desculpa, o ato falho, francesa, ou seja, cheio de si mesmo, como dizem os franceses, rempli de soi-même, e achou que ia entrar, né? Não entrou, não deixaram, uma primeira vez, uma segunda vez, e em 55 ele lançou esse livro. E o livro se transformou num best-seller, porque ele foi lido por leitores que eram leitores de romance, no metrô, no ônibus, em toda parte. Ele acabou sendo lido pelo pessoal da antropologia, primeiro pela antropologia anglo-saxã, e depois pelos franceses. Então, num prazo muito pequeno, de 55 a 59, Lévi-Strauss foi guindado ao alto mandarinato da inteligência francesa, por conta de um livro que ele escreveu para vender, né? Ou seja, não era um livro de antropologia, era um livro indefinido, não se sabe, ninguém consegue, nem ele pretende definir nunca o que é isso, né? O Clifford Geertz, um antropólogo meio que se contrapõe, né, ao estruturalismo de Lévi-Strauss, ele propõe que o Tristes Trópicos é, ao mesmo tempo, uma narrativa de viagem, embora Lévi-Strauss diga, na primeira frase, na primeira enunciação desse livro, que odeia as viagens e os viajantes. Então, é, assim, uma narrativa de viagem, segundo Geertz. Mas Tristes Trópicos também é um estudo etnográfico, uma vez que tem pelo menos 2 capítulos das relações elementares de parentesco ali, que ele transpôs ipsis literis. Mas também é uma reflexão filosófica, embora ele diga, embora a sua formação seja de filósofo, que ele diga que não fazia filosofia. E ele também é uma reflexão moral, uma espécie de um tratado moral, segundo Geertz. E também é um romance simbolista que tenta imitar Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, segundo Geertz. Portanto, segundo Geertz, 5 livros finos lutando para fugir de um livro grosso, né? Que livro é esse, né? Bom, esse livro é um produto de uma espécie de desespero, de desalento do Lévi-Strauss, que não se viu aceito pela Academia Francesa, mas que reverteu, produziu uma reviravolta romanesca, né, praticamente, na vida desse cara. O Triste Trópico é uma resposta, de alguma forma, que aparece 19 anos depois, em plena ditadura brasileira. E o quadro de produção e de recepção que eu estava falando a França estava derrotada
pelo fim do colonialismo, pela Segunda Guerra Mundial, um país invadido, acabou um orgulho nacional, assim, um orgulho de cada francês, de cada leitor francês, de pertencer a um país império, com colônias, com fontes de renda em outros países seus fornecedores de recursos financeiros e morais e intelectuais. E aí tinha acabado essa história, né? O Império estava declinando rápido. E o Brasil, em 74, eu me lembro porque eu era nascido, né? Ao contrário de vocês, o Brasil era uma beleza, certo? Acho que a primeira exposição se falou dos 150 anos do Sesc Centenário da Independência, veja só. Tinha música e tudo, né? O jingle cantado pela... Estou com Elza Soares na cabeça, mas era uma outra cantora, não era Elza Soares que cantou isso, não. Enfim, não foi ela. Mas, assim, era uma coisa, né? Tinha desfile no 7 de setembro, tinha os Phantom F-5, os caças brasileiros, podia entrar em guerra com a Argentina, naquele momento podia, porque nós éramos mais fortes, né? Então, assim, demorou para cair a ficha, né, de que foi apenas mais uma república de bananas, certo? E o que acontece é que existia uma massa crítica, digamos assim, uma inteligência brasileira, mas também um corpo receptivo, a partir dos anos 50, em condições de trabalhar esse reflexo que a arte faz sobre a sociedade, seja como ficção, seja como documentário, como documento, né? Então, o Brasil estava se tornando um país onde as pessoas tinham opiniões, né? Não opiniões vagas, nem a televisão ainda não tinha, nos anos 60, ainda não tinha alcançado o domínio que chegou a alcançar nos anos 70, como uma espécie de um divulgador de um discurso oficial, de um pensamento único, né? Um pensée unique, né? A pensée unique no Brasil, né? Só tinha aquilo mesmo, mais ou menos que parece ser o caso hoje. Me desculpem, está fora do meu estudo. Estou afirmando isso de forma no senso comum, né? Mas então a condição de recepção de Triste Trópico, ela se encaixava num lugar que foi sempre um lugar, e continua sendo, talvez cada vez mais seja, o lugar da recepção da arte que não vai ser compreendida. Então, da música do século XX, do teatro de Brecht, né? da arte surrealista, fora do senso comum, ou seja, da poesia surrealista, difícil de ser lida, e de outros autores que não são icônicos, como, por exemplo, Salvador Dalí poderia se tornar nosso modelo, nossa referência de surrealismo. Então, pensar numa pintura de Max Ernst é pensar numa pintura completamente diferente desse ícone do surrealismo, e que remete muito mais às ideias contidas no surrealismo como uma espécie até de programa para os modernismos, de um modo geral, inclusive para o modernismo brasileiro, quase contemporâneo lá, e de alguma forma antecedente até do surrealismo francês. Então, as combinações no final das contas, é que eu estudo, que permitem uma espécie de composição heteróclita com materiais estranhos da obra de arte ou da obra literária, né, do filme de Omar ou do livro de Lévi-Strauss, elas continuam fora do entendimento, embora o livro de Lévi-Strauss pudesse ser razoavelmente entendido pelo leitor francês da época. O filme de Omar não foi feito para isso, só foi feita apenas uma revelação desse filme, ou seja, não é nem cópia, é como se fosse o original desse filme. Esse filme ele foi restaurado recentemente, quero dizer, 20 anos atrás, pela Cinemateca Brasileira, e só tem esse. Eu entrevistei o Arthur Omar em 2023, em abril de 2023, e ele é um homem de 78 anos que, a rigor, mal se lembra desse filme, embora ele ache que esse filme contém como uma espécie de um elemento bricolagem, uma espécie de elementos montados com um hipertexto,
né, de referências de hipertexto, a algo muito parecido com o que ele passou a vida inteira fazendo, né? Seja como vídeos ou seja como fotografia. Espero não ter sido muito digressivo nessa resposta, né? Importante, depois a gente continua aprendendo aqui. Gente, eu queria ter mais tempo para a gente poder conversar. É a parte triste do encontro virtual, né? Eu sempre falo que o bom do encontro presencial é que a gente termina a sessão e ainda sai conversando, ainda toma um café, ainda continua batendo papo, e assim, é uma coisa que eu sinto falta dos encontros presenciais. Ele era para ser presencial, mas como os servidores da UNB estão de greve há bastante tempo, a gente não tinha muito como fazer, né, essa mobilização, o local e tudo. Então, assim, o importante é que ainda estamos aqui, existindo, falando, e é isso que importa. Depois a gente vai ter a disponibilização da gravação, a gente vai ter que fazer uma edição, né, de algumas gravações, porque tivemos alguns percalços aí no meio do caminho, mas assim que a gente estiver com tudo pronto, a gente coloca no canal. Muito obrigada pela contribuição de todos vocês. A gente vai entrar em contato depois sobre artigo, que a gente quer fazer uma publicação do nosso evento, para deixar isso muito bem registrado, e aí depois a gente conversa sobre isso. Um grande abraço.